Vamos adorar o Senhor com a sua palavra. Então deixa eu lhe saudar mais uma vez. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. E a você que está aí nos acompanhando através do YouTube, que a bênção do Senhor também chegue à sua vida, ao seu lar, em nome de Jesus. Queridos, em 31 de outubro desse ano, a igreja evangélica comemorou 505 anos da Reforma Protestante, quando em 1517 Martinho Lutero, um monge católico, postou 95 teses contra as práticas da Igreja Católica Romana de sua época. Mas não apenas Lutero foi um reformador. João Calvino, John Knox, Zwinglio e outros protestaram contra os ensinamentos e práticas da Igreja Católica naqueles dias. A Reforma Protestante procurou trazer o cristianismo de volta ao ensino bíblico, recuperando um ensino que estava distorcido do Evangelho. A questão em torno da Reforma do século XVI se concentrou especialmente na questão da soteriologia, ou seja, o que devo fazer para ser salvo, conforme se encontra lá em Atos 16:31. Os reformadores responderam: somente pela graça, somente pela fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus a glória. Foi essa palavra, somente, que no latim é sola, daí nós conhecermos como sola fide, solo Christus, sola Scriptura, sola Deo Gloria e sola gratia, que deu origem a essa demarcação entre aquilo que pensava a igreja romana e a igreja protestante, os reformadores. Hoje, nós estamos no nosso segundo sermão de uma série intitulada 5 Solas da Reforma. E abordaremos nessa noite Solus Christus, somente Cristo. Na última terça-feira, nós pregamos sobre a sola gratia, somente graça. Eu quero explicar que a ausência nessa noite do presbítero Cleiton, ele estaria hoje ministrando sobre sola fide, mas, que quer dizer sola fé, somente fé. Mas como vocês sabem, o pai do presbítero Cleiton, ele infartou na semana passada, e devido à situação de urgência, ele precisava submeter-se a uma cirurgia no coração, e isso aconteceu exatamente hoje, ao meio-dia. E aí o Cleiton então me ligou pedindo para que eu o substituísse. Então, estamos aqui nessa noite para abordar, não o tema que ele iria tratar, mas o que nós iríamos apresentar na próxima terça-feira, que é exatamente Solus Christus, somente Cristo. A doutrina Solus Christus, ela nasceu com os reformadores para refutar as heresias que a igreja romana cometia, e que infelizmente ainda comete, quando colocava outros meios de salvação e outros meios de comunicação com Deus. Eu acredito que vocês saibam, né, que a igreja católica, ela instituiu alguns ensinamentos que não foram aceitos pelos reformadores, como por exemplo a questão do purgatório, né? A igreja cristã evangélica, ela acredita na existência do céu e do inferno, mas nas escrituras sagradas não há respaldo para se acreditar no purgatório, e a igreja católica então criou essa doutrina do purgatório, e também criou uma outra, que também foi rejeitada pelos reformadores, que era a das indulgências, que você então podia amenizar o tempo que passaria no purgatório, purgando os seus pecados, e com isso
entraria mais rapidamente no céu. Então, dependendo aí daquilo que você pudesse adquirir, né, de indulgência, que era como que um edito papal para garantir a sua passagem logo, você então estaria livre, né, de passar muito tempo no purgatório e com isso garantir um acesso mais rápido à glória com Deus. Então, esse ensino também foi refutado pelos reformadores. A questão, por exemplo, de se orar pelos mortos, também foi um outro ensino que foi abraçado pelo catolicismo e rejeitado pelos reformadores, porque a Igreja Católica acreditava que você orando pelos mortos, eles também teriam com isso, né, uma condição melhor para chegar mais rapidamente no céu, passar mais rapidamente no purgatório. Então, esses ensinos, eles não são da nossa atualidade, eles já são aceitos na Igreja Católica há muitos anos, ainda no período da Reforma, e é por isso que então os reformadores vão ser contrários a isso. Mas a mensagem, né, esse pilar, solos Christus, somente Cristo, veio refutar exatamente esses ensinamentos. Por quê? Porque a igreja começou a aceitar, eles não costumam usar a expressão adoração aos santos, eles usam uma outra expressão, agora me fugiu o nome, né? Mas tem o mesmo sentido, ou seja, é como se eles pudessem chegar a Deus através de outro mediador que não o Senhor Jesus. A própria Maria, mãe de Jesus, né, que reconhece em Jesus o seu Salvador, é quase uma comediadora. Então, a gente vê que esses ensinos permeavam a Igreja Católica Romana, lá no início, a partir do quarto século, e quando chega no século XVI, ou antes disso, homens já começaram a questionar esses ensinamentos, e se rebelar contra eles. Os reformadores insistiam que somente Cristo forneceu o pagamento total e final pelos pecados através da sua morte na cruz. Não haveria outra forma de nós termos os nossos pecados perdoados, senão através do sacrifício vicário de Cristo. Se não isso acontecesse, nós estaríamos fadados ao inferno. Isso levou os reformadores a declarar que a salvação não foi encontrada em ninguém, além de Jesus. Sendo assim, o reconhecimento que sua morte satisfez completamente a ira de Deus, e essa ira de Deus, é importante que se diga, ela é contra o pecado, contra os pecadores. É por isso que Deus, o próprio Deus, envia o seu Filho para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo e propicia a nossa reconciliação com o Senhor. Não haveria outra forma. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Então não haveria como qualquer outro homem se apresentasse diante de Deus para mediar essa salvação, a não ser o próprio Deus na pessoa do Filho. Eu quero então contar-lhes uma história que eu acredito vai ajudá-los a entender esse pilar da reforma protestante. Rowland Taylor foi um reformador que viveu na Inglaterra no século XVI, quando reinava a rainha católica Maria, chamada de a Sanguinária. Taylor, ele foi identificado como um pastor protestante, foi interrogado, foi preso, e depois foi levado até Londres, e de Londres para a sua cidade natal, Hebla, onde seria queimado diante dos olhos de suas ovelhas. Os irmãos da igreja, que tinham ouvido falar da sua condenação, saíram de suas casas para recebê-lo com muitas lágrimas e lamentações. Ao chegar ao local de seu martírio,
ele foi despido de sua camisa e posto onde seria morto. Ele em alta voz fez uma declaração: meus irmãos, eu lhes ensinei nada além da palavra sagrada de Deus, e as lições que tirei da Bíblia, e eu vim até aqui para selá-la com o meu sangue. Ele provavelmente teria dito mais, porém, como todos os outros mártires, ele foi impedido de falar, sendo atingido violentamente na cabeça por dizer essas poucas palavras. Ele então ajoelhou-se e orou. Depois disso, ele foi acorrentado a uma estaca, e repetindo o Salmo 51, orou ao Senhor: Pai misericordioso, pelo teu amor, receba a minha alma em tuas mãos. Ele ficou calmamente entre as chamas, sem chorar ou se mover, até que um dos guardas traspassou a sua cabeça com uma lança, e assim, este bom e velho pastor descansou no Senhor. Taylor foi um dos 288 crentes mortos nos últimos 4 anos do reinado de Maria, a sanguinária, rainha da Inglaterra. E ele morreu, juntamente com os seus irmãos, pelo compromisso com a fé protestante, por se recusarem a renunciar às suas crenças. Por isso ele foi condenado à morte, sendo queimado na fogueira. Por que que esses homens morreram? Por que tantos irmãos ainda hoje perseguidos em países comunistas, países de religião muçulmana, países de governos autoritários, aonde não lhes é permitido professar a sua fé, não lhes é permitido pregar o Evangelho? Por que que eles são presos? Por que que eles têm os seus bens tomados? Por que que a sua família sofre com tudo isso? E muitos deles são mortos, simplesmente porque acreditam que somente Cristo é o meio da salvação. Hoje, a igreja cristã evangélica no Brasil vive tempo de calmaria, entre aspas, né? Mas nós temos liberdade de pregar o Evangelho. Saímos aqui, vamos de casa em casa, não somos ameaçados por ninguém. Visitamos as comunidades aqui próximas, graças a Deus, também com toda a liberdade de pregar o Evangelho. Defendemos a nossa fé, a nossa crença, os nossos valores. Porém, a gente percebe claramente que a defesa de somente Cristo se torna algo cada vez mais difícil no próprio meio cristão, porque são tantos os falsos ensinamentos, são tantas as mentiras que circulam no meio evangélico, que algumas pessoas acabam enveredando por caminhos tortuosos, achando que não apenas é Cristo responsável pela salvação, que é necessário, por exemplo, guardar o sábado, ou que é necessário adquirir as pedrinhas do Rio Jordão, ou quem sabe, o óleo ungido de Israel. E aí, queridos, as pessoas vão crescendo dentro de crenças totalmente distorcidas, porque como o próprio Senhor diz, errais por não conhecerdes as Escrituras. Martinho Lutero e outros reformadores perceberam que o elaborado sistema de obras da igreja romana obscurecia a pessoa e a obra de Cristo. Lutero argumentou que o papado, por meio desse sistema sacramental, usurpou as prerrogativas de Cristo, tornando-se dispensador da graça de Deus. Solos Cristos, e não a igreja,
é o nosso único mediador. Às vezes, nós vemos pessoas tão apaixonadas pela sua denominação, tão apegadas ao seu pastor, que parece-me que o pilar, somente Cristo, fica abaixo da denominação e abaixo do pastor. Eu quero dizer que quem é o pastor, o cabeça da igreja é Jesus, é o Senhor Jesus. O Senhor levanta, chama homens para conduzir o seu rebanho, e para estes é um privilégio poder ter esse chamado, mas quem é o verdadeiro pastor que cuida das ovelhas é Cristo. Examinemos, queridos, como aqueles cristãos defenderam a fé que eles acreditavam, e vejamos hoje como nós defendemos a nossa fé, porque facilmente qualquer vento de doutrina acaba nos conduzindo por caminhos diferentes da palavra de Deus. E é interessante porque nós não temos a prática de confrontar o que nós ouvimos com as Escrituras. Eu acredito que vocês se lembram dos crentes de Bereia, que depois de ouvir Paulo, olha, era Paulo, o apóstolo, o grande missionário, mas depois de ouvi-lo, eles foram às Escrituras para verificar se realmente procedia aquilo que Paulo estava ministrando. Hoje, qualquer coisa que circula na internet acaba sendo absorvido e tomado por verdade. A gente não busca a palavra de Deus. E aí Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, vai nos dizer que nós devemos estar sempre preparados para responder a qualquer que nos pedir a razão da esperança que é em nós. Mas como nós vamos estar preparados se nós não lemos a palavra de Deus? Como nós vamos estar preparados se nós não estudamos as Sagradas Escrituras? Como nós vamos estar preparados se nós não estamos na casa do Senhor, sendo ministrados na palavra de Deus? Não há fórmula mágica. Eu lembro quando ainda criança, adolescente, dia de prova, e aquelas provas assim que a gente não tinha conhecimento suficiente para realizá-la, a gente ficava naquela coisa assim, meu Deus do céu, deixa eu colocar aqui o livro na minha cabeça, para ver se eu aprendo alguma coisa. Não funciona, querido, não tem jeito, precisa dedicação, precisa esforço. A gente assim, né, o pessoal da minha idade cresceu assistindo Dini Eugênio, né, uma personagem da televisão americana que passava na televisão brasileira, né? Ela vivia numa lâmpada de um gênio, e aí ela atendia as demandas do seu senhor. Era Dini Eugênio. Às vezes nós estamos assim, querendo encontrar uma lâmpada mágica que resolva os nossos problemas. Não existe isso, é ficção, isso é criação de Hollywood. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que está sempre ao nosso lado, que nos socorre, que nos fortalece e que deseja ter uma relação de intimidade conosco. O problema é que nós não queremos caminhar junto a Deus, nós queremos que Deus nos carregue o tempo todo. Não sei se vocês já viram, quando você vai passear às vezes com seus filhos, eles são crianças, né? E o menino anda assim uns 50 metros, aí já levanta os braços, querendo ir para os braços do pai, ou do avô, né? E aí está lá o pai e o avô botando o menino nos braços. Assim somos nós queremos estar o tempo todo, sem nos esforçar, sem nos dedicar.
mas precisamos entender, queridos, que eu como pastor, o Senhor tem nos ordenado a preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. Meu papel é ajudar você a prosseguir para o alvo, a buscar a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Meu papel não é simplesmente achar que você está bem, você precisa avançar, prosseguir para o alvo, crescer na presença de Deus. Eu quero convidá-lo então a abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, não há outro mediador ou outra mediadora, somente um mediador. Agora vá lá para Atos capítulo 4, verso 12, Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, somente Jesus. Não há outro nome, não há salvação em nenhum outro. Não há outro mediador, não há outro meio de sermos salvos. A mediação de Cristo, ela é absolutamente exclusiva, e o trabalho da salvação é totalmente suficiente, não é preciso complemento. Ah, pastor, será que eu não preciso complementar a minha salvação com Cristo com alguma outra coisa? Não. Mas para entendermos melhor, queridos, essa mensagem de somente Cristo, eu fiz algumas perguntas para que a gente pudesse ir caminhando e respondendo essas perguntas no decorrer desse estudo. A primeira coisa, por que que nós precisamos de um mediador? O mediador é aquela pessoa que está ali para fazer uma fala com a outra pessoa, mediar. Por exemplo, quando a gente fala de alguém que faz uma mediação de conflitos, é porque existem duas partes beligerantes que estão em conflito, e o mediador vai ajudá-los a resolver o problema. Às vezes, por exemplo, eu sou um mediador aqui com casais que estão em crise. Junta lá a esposa, o esposo, e os dois conversam, e a gente vai mediando até tentar resolver o problema. E isso é o mediador. E a palavra de Deus diz que somente Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nos é descrito o que nós chamamos da queda do primeiro casal, Adão e Eva. Eles passaram de um estado de graça, aonde eles tinham o favor especial de Deus, para um lugar de corrupção radical, devido ao seu pecado, pois eles desobedeceram a ordem de Deus. E o julgamento do pecado é a morte, tanto a morte física, quanto a morte espiritual. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É claro que aqui Paulo está falando da morte espiritual. Essa era a nossa realidade antes de aceitarmos Cristo como Senhor da nossa vida. Estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Estávamos afastados de Deus, rebelados do Senhor. Nós, juntamente com toda a humanidade, estávamos condenados com Adão, porque Adão representava toda a humanidade, ou seja, ele representava todos os seus descendentes. Quando ele caiu, também nós caímos. É por isso que lá em Romanos capítulo 5, verso 12, a palavra do Senhor diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem,
e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Não há ninguém neste mundo, filho de mulher, descendente de Adão, que não tenha pecado. Todos pecaram. Mas como então nós podemos escapar da punição devido ao pecado e sermos trazidos de volta ao favor de Deus? E aí, queridos, é importante que se diga que para satisfazer a justiça de Deus, o próprio Deus, por sua misericórdia, nos reconciliou consigo mesmo e nos livrou do pecado e da punição por um Redentor, que é Cristo Jesus. Como não havia nenhum justo sequer, como o sangue dos animais não poderia mediar essa reconciliação com Deus, o próprio Deus envia o seu Filho. É por isso que lá em Isaías, capítulo 53, versos 10 e 11, nos é dito: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Isaías recebe essa profecia e a entrega muitos anos antes dela se concretizar na pessoa de Cristo. Mas naquele momento, o Senhor já mostrava para o seu povo que Cristo, o Messias, o prometido, seria enviado a este mundo para poder libertar o homem da escravidão do pecado. E aí vem a pergunta: quem é esse Redentor? Quem é esse Messias? Quem é esse que foi prometido ainda lá no Éden, após o primeiro casal pecar, quando Deus se volta para a mulher e diz que a tua semente pisaria a cabeça da serpente? Que promessa foi aquela? Em quem ela se cumpriu? Queridos, lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O único Redentor é o Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus, em quem se tornou homem e suportou a pena pelo pecado. E aqui, queridos, o solo Christus é muito importante, porque infelizmente, no passado, a igreja romana, quando instituiu, lembrei da palavra, a veneração aos santos, né? Porque eles fazem uma diferença entre veneração e adoração. Porém, a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda glória, é por isso que um dos pilares da reforma é também: só lhe deu glória, somente a Deus glória. A glória de Deus ele não divide com ninguém. E naqueles dias, a igreja, com a instituição da veneração aos santos, passou então a não apenas ter Jesus, mas tinha uma gama de santos a serem adorados. É claro que aqueles homens, muitos deles foram martirizados durante a perseguição da igreja, mas eram homens, pecadores, carentes da redenção de Jesus. Hoje, nós vivemos dias diferentes. A igreja católica continua venerando, adorando os santos, é bem verdade. Mas no nosso meio cristão evangélico, nós também temos alvos da nossa adoração. A teologia da prosperidade adora o dinheiro. Ah, pastor, eu estava certo que eu podia, fazer aí uma corrente de 7 dias de oração, para eu poder receber meu carro do ano. Pode fazer, mas pague a conta depois.
né? Não vai chegar lá, né? Eu lembro bem que tinha uns irmãos, um tempo atrás, que iam nas concessionárias, e aí chegava, passava assim a mão no carro, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Aí o vendedor chegava, está pretendendo comprar? Comprar não, vou ganhar. Queridos, às vezes a gente coloca outras coisas na nossa adoração, que não apenas Cristo. A gente começa a adorar o dinheiro. Não estou dizendo com isso, não estou aqui fazendo apologia, né, à pobreza, né? Eu estou dizendo que nós precisamos realmente ganhar o nosso pão de cada dia, com esforço, e fazer isso de forma correta. Agora, nós não podemos ficar refém do dinheiro. Eu tinha uma amiga, há muitos anos atrás, todo o dinheiro que ela recebia, ela comprava dólar. Aí quando chegava na sexta-feira, ela pegava algumas notas, não todas, aí ela levava para o trabalho. Aí ela ficava assim, se abanando com as notas de dólar. Aí dizia assim, essa daqui é a Chiquinha, essa daqui é a Mariazinha. Ela dava nome àquelas notas, ela conhecia pelos nomes. Eu ficava achando aquilo um tanto quanto esquisito, mas infelizmente tem pessoas que são assim, são apegadas aos bens materiais, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para saber quem é o nosso Deus, a quem nós verdadeiramente estamos servindo. Às vezes é a família, às vezes é o marido, a pessoa adora o marido, e aí quando acontece um problema qualquer, que envolve, por exemplo, traição, o mundo desaba, a pessoa já não vem mais para a igreja, porque o meu mundo acabou. O mundo girava em torno do marido, ou da esposa, ou dos filhos. Pelo contrário, aí é que tem que vir para a igreja, mesmo para clamar a misericórdia de Deus, para que o Senhor possa trazer juízo ao coração daquele que está rebelde dos caminhos de Deus. Por que o Redentor deve ser um homem verdadeiramente humano? Porque tendo a natureza humana, ele poderia obedecer perfeitamente toda a lei e sofrer a punição pelo pecado do homem. É isso que nós observamos lá em Hebreus 2,17, por essa razão era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. O Senhor Jesus se fez homem, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele padeceu pela tristeza dos outros, ele sentiu as mesmas coisas que nós, mas sem pecar. Pelo contrário, ele levou sobre si os teus e os meus pecados. Lá em Atos 2,24, a palavra de Deus diz que se ele por um lado era totalmente humano, ele também era totalmente Deus. Diz lá em Atos 2,24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A natureza divina em Jesus, ela é plenamente vista, como era plenamente vista a sua natureza humana. Ele era 100% homem e 100% Deus. É por isso que a morte não o reteve. Todos nós um dia, se Jesus até essa data não voltar, todos nós vamos enfrentar a morte. Não sabemos o dia, não sabemos o horário, precisamos estar preparados para esse momento. A certeza que nós temos, como crentes, é que a morte foi vencida, e um dia com o Senhor nós iremos viver eternamente, porque Ele ressuscitará os seus filhos. Essa segurança a Bíblia nos atesta, nos garante, e nela podemos descansar. Se nós sentimos tristezas, por exemplo, no velório de algum irmão, é claro que isso acontece por conta da separação, do amor que nós temos àquele ente querido, mas nós não estamos dizendo adeus, nós estamos dizendo até breve. Pastor, glória a Deus, Jesus tem misericórdia, até breve, Jesus. Hein? Aí alguns ainda isola.
Meu Deus, parece que quando a gente fala de morte, a gente tem um certo medo, mas a palavra do Senhor diz, Paulo, ele diz, a morte, morrer para mim é lucro, né? Para alguns a morte parece que deve ser um grande prejuízo. Então se a morte é para você um prejuízo, talvez seja o tempo de uma reconciliação com Deus, talvez seja o tempo de olhar para si mesmo, como tem lá em 1 Coríntios, olhe para si, porque a tendência natural nossa é olhar para o outro, é apontar o erro do outro. Olhe para si, e veja o que precisa ser mudado, o que precisa ser reconciliado. E aí uma outra pergunta que a gente poderia fazer é, por que era necessário que Cristo morresse? Por que ele simplesmente não poderia, naquele momento da cruz, os anjos virem do céu e libertá-lo ali, e ter ali um grande livramento, e o Império Romano se dobrar de joelhos? Porque o alvo não era que Jesus fosse um grande estadista, um grande herói. O objetivo era Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Cordeiro precisava ser imolado, o Cordeiro precisava derramar o seu sangue. A morte, queridos, é a punição para o pecado, e Cristo morreu voluntariamente no seu lugar e no meu lugar. Se Ele não tivesse morrido, nós estaríamos condenados ao inferno, mas porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, como diz o hino que cantamos, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22 diz, antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Tem irmãos que às vezes ficam preocupados quando vêm para o círculo de oração aqui às quartas-feiras, 3 horas da tarde, ou então às quintas-feiras, às 19h30, ou na consagração de domingo, às 8 horas da manhã. Pastor, não vou não, pastor, porque vai que Deus revela alguma coisa. Meu irmão, se você já se arrependeu, se você já abandonou, isso foi lançado no mar do esquecimento, o Senhor não se lembra mais. Pastor, mas a minha mulher lembra. Aí é entre você e ela, se reconcilie com ela, né? Já foi apagado, a escrita foi paga. O problema é que a gente vive refém de um sentimento de culpa, porque o próprio Satanás fica nos incutindo, né? Ei, tu está te lembrando aquilo que tu fez? Eu não lembro mais. Cristo já me perdoou. Eu sou uma nova criatura. Meus pecados foram perdoados. Na cruz Ele morreu para levar sobre si a minha iniquidade. Por que eu vou me lembrar disso? Isso não me pertence. É claro que nós vamos pecar. Somos pecadores. Redimidos é bem verdade, regenerados, porém, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor levou todos os nossos pecados. Então quando nós pecarmos, lembremos-nos do que está escrito lá na primeira carta de João, que nós temos um advogado junto ao Pai, e esse é Jesus, é Ele que advoga a nossa causa, e como tem lá em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Hoje você é declarado justo, você foi justificado, você foi alcançado pelo perdão de Deus, não pelos seus méritos, não pelos seus bonitos olhos, você foi alcançado porque Cristo morreu no teu lugar. Mas hoje, a sua vida,
a sua caminhada com Cristo é um processo de transformação. A cada dia o Senhor está nos transformando, está removendo aquilo que não agrada ao seu espírito. E aí nós precisamos estar lutando contra a carne, porque a carne milita contra o espírito. O diabo vai procurar destruir a sua vida. O mundo vai querer trazer coisas à sua mente. Mas você precisa permanecer firme nos caminhos do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz: sede santo como eu sou santo. A santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, é algo que todos nós devemos continuamente buscar, insistentemente desejar. Essa coisa de berço esplêndido só funciona para recém-nascido ou para o hino nacional. Nós não devemos viver em berço esplêndido, nós devemos viver no campo de batalha, continuamente lançando sobre ele todo o nosso medo, toda a nossa dúvida, e avançando contra o inimigo. Todas as pessoas, assim como foram perdidas através de Adão, são salvas através de Cristo? Não. Apenas aqueles que são escolhidos por Deus e que confessam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, serão salvos. É por isso que lá em Mateus capítulo 20, verso 16, diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E lá em João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. É saber que o agir é do Senhor, e até mesmo a nossa fé, como tem lá em Romanos, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é mérito nosso, não é nosso esforço, é Deus agindo através do seu Espírito Santo na nossa vida. Queridos, como nós podemos ser salvos? Solos Cristos, somente Cristo, não há outro mediador, não há outro nome em que haja salvação, a não ser em Jesus Cristo. Talvez você já tenha recebido a visita de alguns amigos de Jeová, né? Com as suas revistinhas. Eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é um profeta, um grande homem, Filho de Deus não. Porém nós, que conhecemos a verdade, sabemos que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Ele é o nosso Redentor. É por isso que, se nós nos apegarmos à verdade, de confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Cristo, é uma caminhada aonde diariamente nós vamos ser provados na faculdade, diante dos ensinos, filosofias que chegam até nós, provados na escola, no nosso dia a dia, e agora mais ainda, porque com as facilidades que, infelizmente, essa abertura acaba concedendo aí, traz falsos ensinos. É erro pensar, queridos, que no trabalho nós também não somos provados, no lazer, e até mesmo na nossa casa e na igreja. Porém, precisamos estar certos, que é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando você se sentir fraco, apegue-se a Jesus. Quando você se sentir triste, corra para Jesus. Quando você se sentir tentado, clame
por Jesus, sempre Jesus. E eu quero finalizar com 3 pontos. Primeiro, o centro do cristianismo encontra o seu foco na cruz e não na manjedoura. Nós estamos chegando no mês de dezembro, onde o mundo cristão se volta para a manjedoura, se volta para o nascimento de Jesus. Queridos, a Bíblia fala do nascimento de Jesus. Ele precisava nascer, ele precisava vir a esse mundo. Mas a Bíblia celebra a cruz, porque foi a cruz que, na verdade, selou a nossa redenção. Foi na cruz que os seus pecados e os meus pecados foram levados. Segundo, uma vez que a morte de Cristo é o verdadeiro ponto central do cristianismo, não pode haver evangelho além da cruz. Se aqui, nesse púlpito, subirem pregadores que invalidem o peso da cruz para as nossas vidas, que neguem o peso da cruz e a necessidade da cruz para as nossas vidas, esse não é o lugar deles, porque neste púlpito, nesta igreja, se prega a cruz. E aqui a cruz eu não falo simplesmente um objeto de madeira, ao qual nós possamos carregar no peito, não, a cruz como símbolo daquilo que foi feito por Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e a sua redenção. E por último, assim como não pode haver evangelho além da obra de Cristo na cruz, não pode haver vida cristã sem a cruz. Por que que nós, todos os meses, celebramos a ceia do Senhor? Esse último domingo fizemos isso, para trazer à nossa memória aquele que nos traz esperança. Na ceia, nós falamos do pão, representando o corpo de Cristo, o corpo que sofreu as chicotadas, o corpo que teve as dores, o constrangimento de estar ali em via pública, tudo aquilo ele sofreu, para que nós tivéssemos vida. O sangue representado pelo fruto da vide, para que nós pudéssemos nos lembrar que ele derramou o seu sangue, a nova aliança que ele celebra com cada um de nós. Eu sei que é muito bom nós falarmos do Natal, vem logo presente, Papai Noel, fale em Papai Noel não, por favor. Vem logo coisas boas, saborosas. É momento de confraternização com a família, com os amigos, tudo é muito bom. E ainda aqueles que pegam, fazem uma arvorezinha, né? Um pinheiro, bem estilo americano, que a gente gosta muito, aí botam umas luzezinhas enfeitadas, bem bonitas, show de bola, fica assim um enfeite maravilhoso. Dentro de casa, assim, ainda tem aqueles que pegam aquelas árvores de pé de jambo, aí compra as luzes e circula no pé de jambo todinho, para toda a rua ver logo aquele pisca-pisca bonito. Queridos, o Natal é assim, tem o seu brilho, tem a sua beleza, tem o momento de saborear coisas boas, um pernil, um peru, ou um frangão assado, o que for, mas ele nasceu para que ele pudesse morrer pelos teus e pelos meus pecados. É por isso que solos Cristos é tão importante, somente Cristo, não há outro redentor, não há outro mediador, somente Jesus. Amém? Eu queria nesse momento convidar o presbítero Carvalho para vir aqui. Nós vamos estar encerrando o culto nessa noite, e eu queria primeiro agradecer a Deus. Hoje, como nós falamos, o pai do presbítero Cleiton se submeteu a uma cirurgia muito delicada. Ele tem mais de 80 anos, ele estava com a glicemia dele muito elevada, mais de 300,
e assim mesmo precisou se submeter à cirurgia, devido à urgência, mas graças a Deus, ele está bem, e nós queremos agradecer, né, essa vitória na vida do servo de Deus. Achei interessante, porque ontem quando eu conversava com o Cleiton, ele disse assim: pastor, meu pai está um pouco ansioso, mas ele está confiante, e ele já confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu disse: glória a Deus, glória a Deus. Essa certamente é a maior decisão que qualquer homem precisa fazer. Fique de pé, vamos orar, agradecer a Deus e agradecer ao Senhor agora pelo nosso retorno aos nossos lares, em nome de Jesus.